Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre teoremas de Morgan. Para lembrar dos 8 primeiros, basta lembrar da frase da porta E e da frase da porta O. Bom, entre os 8 primeiros nós temos 4 com a porta E. E a frase da porta E é: todas as entradas iguais a 1, então saída igual a 1. Essa é uma frase para memorizar, para que você consiga resolver rapidamente os exercícios. Esse 1 quer dizer o 1 lógico, ou a palavra verdade, né? Você pode falar 1, ou você pode falar verdade, você pode falar 0, você pode falar falso. Nós vamos usar 1 e 0. Para essa primeira porta, você tem uma entrada que pode ser 1 ou 0, e nós estamos falando que ela é um X, mas na outra entrada da porta E, nós marcamos e fixamos o valor de 0, ou o valor falso. Qual que vai ser a saída dessa porta? A saída dessa porta é fácil, basta lembrar da frase: todas as entradas iguais a 1, então saída igual a 1. Olha, se uma já está fixada como 0 ou fixada como falso, não dá para ter todas as entradas iguais a 1 ou todas as entradas igual a verdade. Então, este teorema vai ser x e 0 sempre vai dar 0. O segundo teorema, fixamos uma das entradas da porta E com o valor 1 ou com um valor chamado verdade. Ok, vamos lembrar de novo da frase: todas as entradas iguais a 1, saída igual a 1. Se x vale 0, a saída é 0. Se x é igual a 1, a saída é 1. A saída fica igual à entrada. Se a saída é igual à entrada, x e 1 vai dar o próprio x. Mais uma vez, caso no lugar de x tenhamos 0, 0 e 1, teria 0 numa das entradas, 1 na outra. 0 numa das entradas, 1 na outra, não é todas as entradas igual a 1. Então vai dar 0. Se você colocar no lugar do x o número 1, vai ficar 1 e 1. Aí você tem todas as entradas iguais a 1. Então você percebe que a saída fica igual à entrada. Então se a saída é igual à entrada que ficou variável, você pode dizer que x e 1 é o próprio x. Se quiser, podemos fazer até uma tabelinha também. Colocamos lá o valor de... Nós colocamos aqui o valor, uma das entradas, que é 1, e o valor de uma das entradas, que é o número 1, e a variável x. Se x é igual a 0, vamos colocar aqui a saída. Aqui a saída. 0 e 1 não é todas as entradas iguais a 1. Então a saída é 0. 0. Agora, a outra entrada está fixada em 1. Vamos fazer um outro valor para x, valor 1. 1 e 1. Tem todas as entradas iguais a 1? Tem. A saída é 1. Então o que acontece? É aqui a outra entrada. Então a saída está com o mesmo valor de x quando x é igual a 0, e a saída está com o mesmo valor de x quando x é igual a 1. De modo que a saída acabou sendo o próprio valor x. Por esse motivo colocamos x e 1 igual a x. X e x é essa configuração. Para que todas as entradas sejam igual a 1, x tem que ser igual a 1. Quer dizer, quando x é igual a 1, a saída você vai ficar com 1, obedece a regra, todas as entradas iguais a 1 para sair 1. Ok, então do x igual a 1, sai 1. E quando o x é 0, sai 0, porque não obedece a regra, todas as entradas iguais a 1. Ou então você faz a tabela também. Você põe ali todas as combinações. Uma maneira de explicar seria assim: põe 0, 0, 0, 1,
um 0 e um 1. Também pode ser uma outra maneira de explicar. E você coloca aqui a saída. Essa combinação 0 e 1 não serve para essa configuração que está aqui. Não serve. Nenhum 0. Porque nós fixamos que o valor das duas entradas na porta E são o mesmo valor. Então só serve esta linha e essa linha. Quando é 0, não obedece a regra todas as entradas iguais a 1 para sair 1. Então sai 0. E quando x é igual a 1, que é esse caso, obedece a regra todas as entradas iguais a 1, sai 1. De modo que, de novo, se aqui você tem o valor de x e aqui também o valor de x, a saída copiou o valor da entrada. Se a entrada é x, a saída vai ser chamada também de x. Então x e x também dá x. Também dá x. X e x barra. X e x barra nunca vai obedecer à regra todas as entradas iguais a 1. Pois se x é igual a 1, entra 1 nos dois condutores, inverte aqui e fica 0. E, por outro lado, se... eu consigo desenhar uma outra cor? Não consigo. Se x for 0, se por outro lado x for 0, x for 0, aqui vem 0, inverte e vira 1. 0 e 1 nunca vai ter todas as entradas iguais a 1. E se for 1 aqui em cima, inverte aqui, fica 0, nunca dá. Igual, todas as entradas iguais a 1. Então aqui sempre vai dar 0. Ok? Então não é necessário decorar todos esses teoremas. Dá para lembrar das frases e com o tempo você acaba memorizando os teoremas. Você tem que pensar rapidamente. Todas as entradas iguais a 1 e você consegue deduzir rapidamente. Para os teoremas da porta OU, basta lembrar ao menos uma entrada igual a 1, então sai 1. Vamos lá. Aqui, para que tenha ao menos uma entrada igual a 1, é obrigatório que x seja o número 1. De modo que, se o x for 0, não tem ao menos uma entrada igual a 1. Aí vai sair 0. Agora, se x for 1, também vai dar 1. De modo que x ou x vai dar o próprio x. Vamos repetir a explicação. Você coloca aqui o valor de x e o valor de x e o valor de 0. E vê lá as 4 combinações possíveis. X pode ser 0 e 0. Aqui o x pode ser 1 e o outro valor está 0 fixo. Os outros dois valores, que seria 0 e 1, 0 e 1 e 1 e 0, 0 ou 0, não vai ter ao menos uma entrada igual a 1. Então a saída é 0. Caso x seja igual a 1, 1 ou 0, você tem ao menos uma entrada igual a 1. Então a saída é 1. Esses dois casos é igual ao de cima. E se nós fixamos a porta de cima como a primeira, então o que vai acontecer é a saída copiou o valor de x. X ou 1. Como é que vai ficar agora no próximo teorema? Ao menos uma entrada igual a 1 para sair 1. Uma já está fixada igual a 1. Então você sempre vai ter ao menos uma entrada igual a 1. Isso sempre é igual a 1. X ou x. Aqui é o mesmo raciocínio. Muito semelhante ao da porta E. Caso x seja igual a 0, as duas serão iguais a 0. Né? Então você pode ter as duas portas aqui curto-circuitadas e você põe somente um x. Nem escreve esse x, por exemplo. Põe só um x aqui. Ó. Pode ser assim também. Somente x aqui. Né? Refazendo o desenho, ficaria assim, uma porta OU, une as duas aqui, aqui põe o x e a saída. X ou x? Bom, caso x seja igual a 0,
você nunca vai ter ao menos uma entrada igual a 1, então vai sair 0. Agora, se x for igual a 1, a saída vai ser igual a 1. De novo, a saída copia a entrada. Então você põe aqui sim, x e a saída. Então, se x for igual a 0, as duas são obrigatoriamente o mesmo valor. Aqui é 0. Se as duas são iguais a 1, sai 1. E os outros dois casos não acontecem aqui. Então, de novo, a saída copiou a entrada x. Então, x ou x é igual a x. Tá bom? X ou x barra. X ou x barra também dá para explicar com a tabela. Vamos lá. X ou x barra. Então aqui você tem x, aqui você tem x barra. X barra. Então o que vai acontecer? Você pode ter um 0 e 1. Ou você pode ter 1 e 0. Os casos 0, 0, 1 e 1 não ocorrem para esse caso. Porque o fio está curto. Temos uma entrada e uma porta NOT invertendo. Nunca vai acontecer de ter dois valores iguais aqui, porque sempre vai ter uma inversão numa das portas. Vamos lá. 0 ou 1, temos ao menos uma entrada igual a 1. A saída é 1 ou 0, você já tem ao menos uma entrada igual a 1. A saída é 1. E o caso 0 ou 0 não ocorre. E o 1 ou 1 não ocorre. Então x ou x sempre dá 1. Não é necessário decorar. Basta lembrar das duas frases. Outros dois teoremas é x ou y é igual a y ou x. Ele da matemática, nós estamos muito acostumados com ele, né? Uma analogia com a álgebra que nós aprendemos lá na escola, nós já sabemos que 1 mais 2 é a mesma coisa que 2 mais 1. Né? Mas aqui, o que isso quer dizer? Quem trabalha com lógica, aprende matéria lógica, às vezes não entende direito de imediato esse teorema. Agora, quem mexe com circuito digital nem entende, às vezes, por que alguém se deu o trabalho de fazer um teorema desse. Porque em lógica digital tem aqui uma porta OU, temos uma porta OU, temos uma porta OU, aqui é côncavo, aqui as duas entradas e saída. Quando alguém liga uma porta OU a algum dos dois fios, ele nunca se preocupou se está usando o fio de cima, o fio de baixo, o fio da direita, o fio da esquerda. Nunca se preocupou com isso. Porque ele sabe que tem que usar que ao menos uma das entradas iguais a 1 sai 1. Não existe preferência por uma das portas. Então por isso que é imediato por quem trabalha com circuito digital. Para quem aprende a matéria lógica primeiro, ele gosta de fazer a tabela. Então tem a tabela com x, com y e a saída. E pega as quatro combinações, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1 e 1. Aí ele vai brincar de inverter. O que acontece se ele inverte uma coluna pela outra? Não acontece nada de especial. Para essa linha de baixo, 1 e 1, tanto faz trocar a linha de cima, essa coluna com essa, porque elas ficam idênticas. Para 0 e 0, elas também ficam idênticas. E para essas duas aqui, também não vai ter problema, porque aqui a saída é 0, aqui é 1, 1 e 1. Quando você troca essas duas colunas de lugar, continua idêntica, a pergunta continua idêntica. Você continua tendo todas as entradas iguais a 1. Quando você troca 1 e 0 com 0 e 1, você acaba tendo ou a linha de cima, para o caso de trocar essa coluna com essa, você tem a linha de cima. E quando você está nessa linha e troca a coluna 0 pela 1, você vai ter a resposta igual a de baixo. E para os dois casos, a saída é 1. E para aqui também, 0 ou 0, da mesma pergunta. Então esse teorema é muito fácil de memorizar. O x e y igual a yx
Também você memoriza da álgebra ou você brinca com as tabelas também de x, y. Tem lá x, y, tem 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1 e 1. Aqui todas as entradas devem ser iguais a 1 para sair 1 na porta E, né, para o x e y. Aqui nós tínhamos o x, aqui nós tínhamos o x ou y, que é a mesma coisa que y ou x. Aqui só vai ter saída igual a 1 quando todas as entradas são iguais a 1. Todos os outros casos é 0. Então quando você troca a primeira coluna com a segunda, você vai ter 0 e 0, que é a mesmo caso. Não obedece a regra. Todas as entradas iguais a 1. Aqui, quando você troca a primeira coluna com a segunda, você tem a mesma coisa que inverter essas duas linhas. Essas duas linhas têm a mesma resposta. E aqui quando você troca y por x, também tem a mesma resposta. Todas as entradas iguais a 1, saída igual a 1. Então bem fácil de memorizar. Aqui, o próximo teorema, x ou y ou z. Primeiro você realiza y ou z e com o resultado disso você faz a operação de x ou esse resultado de y ou z. Ou você pode fazer primeiro a operação x ou y e o resultado disso fazer a operação com a porta z. Ou então você pode utilizar uma porta tripla, x ou y ou z. É o mesmo caso. Aqui a porta x, e y e z, você pode fazer primeiro a operação y e z e depois fazer a operação x, ou você faz a primeira operação x e y, no resultado disso com a z, ou você usa uma porta tripla com x, y e z. Aqui nós temos a distributiva, que é igual a álgebra que você está acostumado, que é x vezes y mais x vezes z, né? Que vai dar xy ou xz na álgebra booleana. Também é fácil de memorizar. Aqui nós temos também a distributiva, que você pode fazer w vezes y, w vezes z, ou w e y, ou w e z, ou x e y, ou x e z. Nós vamos fazer o desenho delas daqui a pouquinho. E esse teorema é bem fácil também. X ou xy é a mesma coisa que x. Também é fácil de deduzir quando você já vai pegando prática. Põe o x em evidência. X em evidência, x se pode lembrar daquela propriedade da álgebra para memorizar esse teoreminha. X dividido por x dá 1. Xy dividido por x dá y. E tem um mais aqui, né? Mais y. 1 ou y é a porta ou. Frase a porta ou, todas as entradas iguais a 1, sai 1. Já tem uma garantida igual a 1 aqui, então sempre vai sair 1 desse resultado todo, que é esse 1 aqui. X e 1, aqui agora é a frase da porta E. Todas as entradas iguais a 1, sai 1. Ora, uma já está fixada em 1. Para a outra ser igual a 1, x deve ser igual a 1. Se x for 0, a saída é 0. Opa! Então copia o valor de x. Então a resposta disso é x. Vamos fazer aqui esse teorema aqui, x ou y ou z. Então vamos lá. X ou y, vamos aqui. Primeiro esse aqui. Vamos fazer esse teorema aqui. O que quer dizer esse teorema? Esse quer dizer o seguinte, que você pode fazer uma operação com a porta ou que tem um y e um z. Aqui você tem o resultado de y com z. Você pode pôr entre parênteses o resultado, se você quiser. Esse resultado você vai fazer com uma operação com... Tem que apagar. Com... Vamos lá. Com o x agora. Então eu pego o x. Aqui um x. Um x aqui.
E esse resultado você vai fazer agora com... Não sei porque não está deixando eu trabalhar, mas vamos lá. Aqui a porta OU. Pronto. Então neste fio aqui você tem o Y mais Z com X. Então você vai fazer agora o X com o resultado, o X com o resultado de Y mais Z. Isso vai dar o mesmo resultado, é a mesma coisa que pegar os mesmos valores, os mesmos fios aqui e fazer assim. Você pega um X, um Y, um X aqui, um Y, faz a porta OU. Aqui você vai ter um X ou Y. Você tem um X ou Y. Esse resultado de X ou Y, agora você vai fazer uma operação com a porta Z. Com porta OU também. Ficou muito bonitinha a porta OU. Para que se põe a porta Z, o sinal Z. Então vai dar X ou Y ou Z. E aqui tem um OU, né? Ou também. Ou você pode pegar, fazer aqui, pegar uma porta OU tripla, um com X, um Y e um Z. Então aqui vai dar um X ou Y ou Z. A mesma coisa. Se você montar isso no circuito, vai funcionar. Vamos conferir. Y ou Z com X. Ok. Aqui X ou Y com Z. Ok. Dá para fazer a tabela disso tudo ou utilizar o simulador de circuito. O outro teorema que estava faltando é... Bom, tem esse aqui ainda. Esse é X ou X barra Y igual X ou Y e X barra ou XY igual X barra ou Y. Parece horrível de decorar isso, mas uma maneira fácil de decorar é a primeira variável, mas a primeira variável invertida vezes a segunda dá a primeira variável ou a segunda. Olha só, a primeira variável é X. A primeira variável invertida é X barra. Então a primeira variável ou mais, a gente fala mais só para memorizar, na verdade é ou. Então a primeira variável mais a primeira variável invertida vezes a segunda dá a primeira mais a segunda. Olha só, a primeira variável é X e a segunda variável é Y. Então a primeira variável mais a primeira variável invertida vezes a segunda dá a primeira mais a segunda. E aqui funciona também? Funciona. A primeira variável é X barra. Essa é a primeira variável. Tá? Você memoriza que ela é X barra. A primeira variável mais a primeira variável invertida, o que é o invertido de X barra? O invertido de X barra é X barra barra. Mas X barra barra é a mesma coisa que X. Né? Por que a mesma coisa que X? Porque se X vale 1 e você inverte, vai dar 0. Mas aí você inverte de novo, volta a ser 1 de novo. Tá? Aqui então você pode usar essa frase. A primeira variável mais a primeira variável invertida, X ou X barra. A primeira variável ou a primeira variável invertida vezes a segunda dá a primeira ou a segunda. Assim que se memoriza. Tá? Esse é um jeito bem fácil de memorizar. Um jeito de provar isso é com tabela verdade da porta OU. A gente vai aprender a tabela verdade mais para frente. Você faz a tabela verdade da porta OU, você chega numa expressão que ao simplificar, ao utilizar os teoremas, você chega nesses dois possíveis aqui. Um X ou Y invertido e você tem ou o X e Y que pode ser invertido. Isso aqui resulta num X barra e Y barra. Isso aqui resulta num X barra ou Y barra. Qual é a regra? A regra é ganha-se uma barra. Então o X não tinha barra, ganhou uma barra. O Y não tinha barra, ganhou uma barra. E o mais vira vezes e o vezes vira mais. Simples assim. Então X não tinha barra, ganhou uma barra. Y não tinha barra, ganhou uma barra. O mais virou vezes. X não tinha barra, ganhou uma barra. Y não tinha barra, ganhou uma barra. O vezes virou mais.
Ok, simples assim. Então esses são os teoremas de Morgan e nós vamos fazer exercícios para entender melhor eles, como praticar melhor. Os teoremas também são possíveis de serem demonstrados com tabelas. Então é isso aí. Vamos até os exercícios nos próximos vídeos. Muito obrigado, bom estudo.